Dragões são criaturas temidas em qualquer lugar que você vá, até mesmo na vasta região de Paldea. Mas esses répteis portam um pequeno defeito, que é o fato de serem bem fracos antes de chegarem nas suas formas finais. E pode ter certeza que é uma longa caminhada levá-los até essas formas. O que pode ser um problema, já que caso eu falhe uma única vez, já era. Sendo um tipo raro desses, nenhum dragão viria de bandeja para nossa mão, então eu preciso passar por uma longa caminhada, até chegar no lugar onde vivia nosso pequeno dragãozinho. Drippy era o primeiro a aparecer diante de nós, então rapidamente é capturado e pega a primeira vaga do time. Mas como eu disse, dragões são muito fracos nesse ponto do jogo, então eu precisava de mais reforço para seguir jornada. E é assim que Gumi dá as caras e se une à equipe. Por mais que esses dois carinhas pareçam fracos, um futuro incrível os aguardava. Mas por enquanto, a força que eles tinham agora precisava ser suficiente para poder passar do primeiro ginásio, liderado pela Kate e seus insetos. Drippy abre contra o pequeno Nimble, e mordendo o inseto, Drippy levava mais da metade do seu HP, enquanto, por mais que tentasse, Nimble era incapaz de ferir o dragãozinho. Então, em mais uma mordida, era levado ao chão. A pequena aranha era a próxima. Então Drippy ataca, tirando um ótimo dano, mas Tarântula surpreende ao portar um golpe super efetivo, o que complicava a situação do dragão. Mas Drippy se recompõe para atacar mais uma vez, mas a aranha resiste por quase nenhum HP para levar o dragãozinho a quase queda, antes de finalmente ser derrotada em mais uma mordida. Então Kate revela seu Tediursa, que terastalizado em tipo inseto, se tornava um oponente tanto. Drippy sabia que esse era o seu fim da batalha, então ele morde por uma última vez até ser acertado por um Furry Cutter, um perigoso golpe, já que dobra de dano a cada uso. Mas eu tinha uma estratégia para lidar com isso, o pequeno Gumi e seu poderoso golpe Protect. Se protegendo do Furry Cutter do urso, seu dano voltaria para estaca 0, e isso se prova quando Gumi resiste muito bem ao corte do oponente e revida no poderoso bafo de dragão. A disputa entre esses dois se via empatada, então Gumi novamente se protege, seguindo sua cautelosa estratégia. E no próximo turno, Tediursa ataca primeiro, mas Gumi segura, com só 7 pontinhos de HP para poder baforar mais uma vez e dar fim ao pequeno urso, nos garantindo a primeira insígnia da região. Com essa primeira vitória em mãos, a minha confiança nesses pequenos cresceu absurdamente, principalmente no pequeno Gumi, que parecia ser um verdadeiro prodígio. Mas como eu sempre digo, a confiança em excesso é um perigo. Então partimos em uma jornada em busca de um importante recurso para o próximo desafio. E depois de até mesmo escalar montanhas em busca desse tal recurso, eu finalmente encontro o TM de Sludge Bomb, um poderoso golpe que seria crucial para enfrentar o líder do tipo grama, Brassius. Gumi se apresenta para mostrar sua nova técnica, e Sludge Bomb leva o pequeno Petilil ao limite, que era incapaz de rebater qualquer dano. Então, com uma simples baforada, Gumi derrotava o primeiro Pokémon do líder. Agora, Smoliv entra em campo, mas repetindo a dose, Gumi dispara seu Sludge Bomb, seguido do seu bafo de dragão, que oblitera uma pequena azeitona. A vitória já aparecia nas nossas mãos, mas agora, Brassius apresentava seu poderoso Sudowoodo. Gumi não se intimida e parte pro ataque, mas a árvore resiste muito melhor que os seus outros companheiros e aproveita para aumentar a própria velocidade com Trail Blaze. Então, ele ataca com seu Rock Throw, mas Gumi resiste para disparar outro Sludge Bomb que exauria as forças do Sudowoodo, se sacrificando para ajudar o seu fiel companheiro, o pequeno Drippy, que consegue atacar primeiro, mas Sudowoodo resiste para atacar e finalizar o pobre Drippy. Drippy segura e disparando num ágil Quick Attack, ele finalmente levava Sudowoodo à queda e nos concedia a segunda insígnia de Paldea. Com o líder de Artazon fora do caminho, podíamos começar os preparativos para enfrentar um dos ginásios mais fortes da região. E para passar por cima desse desafio, nada melhor do que um dragãozinho com uma tipagem bem interessante. E é nos fundos de uma caverna que eu o encontro. O pequeno Gible se une ao time. Com seu tipo terra, era a peça-chave para vencermos o próximo ginásio. Minha ideia na caverna era apenas pegar o Gible, mas como se pedisse para ser capturado, Bagon se apresenta diante do time. E como diz o ditado, quanto mais melhor. Eu ainda não fazia nem ideia, mas uma enorme rivalidade estava prestes a nascer. Agora, com a equipe tendo o dobro de tamanho, o que nos restava era treinar, e tanto Gible quanto Bagon se esforçavam para provar que mereciam um lugar no time. Esses dois pareciam até rivais de nascença, e com o fim do treinamento dos pequenos, Gible atinge o nível necessário para evoluir no poderoso Gabite, nos dando confiança suficiente para desafiar o ginásio de Levíncia. Mas no caminho da cidade, eu tenho uma bela surpresa: Cyclizar, um lagarto que, diferente dos outros, não evolui. Então ele já tem uma força que vai ser de grande ajuda contra a líder do tipo elétrico, Yono. 僕はなんじゃも
チームリーダー兼 Bagon fazia sua estreia enfrentando o pequeno Wattrel. O pássaro atacava primeiro com sua bicada, acertando um crítico, mas Bagon resiste firme para devolver o dano em Headbutt. E mais uma vez, o dragão segurava a investida de Wattrel para o deixar no limite do HP, mas fadado a atacar por último, Bagon se despedia da luta. Gabite entra em campo agora, para vingar seu rival de rota com Dragon Breath, por mais que parecesse mais uma forma de se exibir para o seu rival do que uma vingança em si. Então Luxio entra, diminuindo o ataque do tubarão com sua presença intimidadora, mas Gabite era ainda mais intimidador e disparava em seu bulldoze, que levava o leão ao limite, que por mais que tente revidar, as escamas de Gabite não seriam penetradas por uma simples mordida. Então com mais um golpe, o tubarão derruba mais um oponente. Então a líder traz Belly Bolt para o campo, que portando uma resistência enorme, é capaz de resistir. Crítico! Belly Bolt era levada ao extremo com um único golpe, e como era incapaz de revidar o dano recebido, mais um poderoso bulldoze o tirava de campo. Gabite mostrava uma determinação imparável até a chegada da poderosa Miss Medius, que graças à sua habilidade se tornava imune aos golpes de terra do tubarão. A bruxa age primeiro e confunde o dragão da terra, mas ele atravessa a confusão para atacar com seu bafo de dragão, mas o dano era insuficiente, abrindo brecha para Miss Medius atacar com seu Rex, que levava Gabite ao limite, e dessa vez o dragão sucumbia à confusão e cravava a própria cova. Então Drip entra em campo agora, mas a bruxa dispara num Rex, que obliterava o pequeno dragão. Então agora, Gumi se apresenta com a missão de envenenar o oponente, que rapidamente o confunde. Mas Gumi ultrapassa a confusão para atacar com Sludge Bomb, mas não envenena. Então, a bruxa ataca com seu Rex, que leva Gumi ao limite. Essa era sua última chance de envenenar a Miss Medius e nos dar uma chance de vencer. Mas as coisas nem sempre saem como esperado, e Gumi se provou incapaz de cumprir a sua missão contra um oponente tão poderosa. Então, com as nossas chances de vitória diminuindo cada vez mais, o novato Cyclizar entra como a nossa última esperança. Sendo imune ao Rex da bruxa, ela ataca com seu Charge Beam, que por mais que seja pouco efetivo, perigosamente aumenta o seu dano. Mas Cyclizar não se intimida e dispara num Breaking Swipe. Mas no próximo turno, o lagarto era confundido, e agora tudo dependia da sua força de vontade. E então, Cyclizar supera a confusão para atacar mais uma vez. Mas Miss Medius resiste com quase nada de HP. O lagarto se via confuso e seu oponente já tinha aumentado o próprio ataque. Tudo dizia que a nossa derrota estava muito próxima. E como se não pudesse piorar, Cyclizar se bate em confusão. Oportunidade perfeita para Miss Medius atacar por uma última vez. Cyclizar resiste! O lagarto se mantinha de pé para finalmente superar a confusão e dar fim à disputa. Cyclizar provava que merecia o seu lugar no time e nos garantia a terceira das insígnias de Paldea. Com essa grande vitória, o time havia ganho muita experiência e pareciam prontos para qualquer desafio que viesse, mas o pequeno Bagon não estava nada satisfeito com seu fraco desempenho, enquanto seu rival havia brilhado mais que todos. Então ele inicia um intenso treino disposto a superar o Gabite. E finalmente, depois de muito tempo, Bagon evolui, se tornando o resistente Shelgon. E com o devido treinamento de todo o resto do time, estamos prontos para desafiar o líder Kofu e seu time aquático. Shelgon abre contra o peixe do líder, e resistindo a um poderoso slash, ele ataca com seu recém-aprendido Crunch, que leva metade do HP do oponente, mas no próximo turno, um crítico leva Shelgon a um HP preocupante, mas ele segue atacando para finalizar o primeiro adversário. O Ogtril se revela como segundo oponente, que ataca primeiro e leva Shelgon ao limite, mas ele revida, tirando metade do HP do aquático. Mas sendo mais lento que o oponente, mais um Headbutt cravava a derrota do dragão, mas ele caía tendo provado a sua força. Então Gabite se apresenta, mas é rapidamente acertado por um Headbutt crítico, que o deixa numa péssima situação, mas ele segue firme, para atacar com seu poderoso bulldoze e derrubar o Ogtril de uma vez. Então agora, Kofu animadamente revela o seu último Pokémon, o poderoso Crabominable. Portador de uma defesa impressionante, mal sentia o golpe do Gabite e em contrapartida, derrubava o dragão em um único e poderoso Slam. Então Cyclizar entra, e atacando com seu Breaking Swipe, diminuía o dano do caranguejo, que seguia atacando com seu poderoso Rock Smash. Mas Cyclizar segue no seu objetivo, diminuindo cada vez mais o dano de Crabominable. E então, Cyclizar segura mais um golpe, graças às diminuições no dano do oponente, o que o permite atacar por uma última vez, deixando Crabominable no limite, até ser finalmente derrotado. Então Drip se apresenta para completar o trabalho deixado pelo seu companheiro caído e finalmente derrotar o líder Kofu, conquistando a quarta insígnia de Paldea. Metade das insígnias já tinham sido conquistadas, e os nossos pequenos dragões ficavam cada vez mais fortes e unidos.
Bom, talvez a parte do Unidos não se aplique a dois deles em específico, mas pelo menos a rivalidade entre Gabite e Shelgon os motivava a treinar mais que qualquer outro para poderem se provar os mais fortes. Mas enquanto os dois disputavam sobre quem é o mais forte, eu ia atrás de um novo dragãozinho, que tinha potencial para ser o real dragão mais forte do time. E depois de um bom tempo de procura, Axel finalmente aparece e se une ao time. E como já tinha sido capturado em um nível alto, foi só dar um Harikand para que ele evoluísse no poderoso Fracture, que esse sim poderia concorrer ao título de mais forte e conter um pouco a rivalidade entre os dragões da caverna. Mas enfim, é hora de seguir caminho até o próximo ginásio, lá na cidade de Medali, liderado pelo Larry, mestre do tipo normal. A batalha se inicia com Fracture e Komala no campo. O Koala avança com seu Yon, o que faria Fracture cair no sono, então ele aproveita para se bufar com Dragon Dance 2 vezes, aumentando a sua força e velocidade, até finalmente adormecer. Mas eu já previa isso, e Fracture veio pra luta equipado com uma Berry, e graças a ela, o dragão desperta imediatamente, e com toda a força acumulada das suas danças, ele dispara num Dragon Claw, que oblitera Komala de uma só vez. The Dunsparce se apresenta agora. Sendo muito mais forte que o seu companheiro caído, ele é capaz de segurar um golpe para poder paralisar o dragão. E com Fracture incapaz de se mover, The Dunsparce ataca até que ele se despeça da batalha. Então Shelgon se apresenta. The Dunsparce não perde tempo e avança com seu Hyper Drill, mas Shelgon segue de pé para queimar o oponente com seu poderoso Flamethrower. Então o maior perigo do ginásio é revelado: Staraptor, que ataca com poderoso Facade, finalizando o resistente Shelgon. Então Gumi entra em campo, mas antes mesmo de poder atacar, é obliterado em um único golpe. Então Cyclizar entra para realizar a mesma estratégia da batalha passada. Atacando com Breaking Swipe, ele diminuía o ataque de Staraptor, que revidava, tirando metade do HP do lagarto, mas ele seguia com a sua estratégia e diminuía cada vez mais o poder de fogo da ave. Então ele segura um segundo golpe. A redução de dano deu frutos, permitindo Cyclizar atacar uma última vez, deixando Staraptor completamente enfraquecido. Então Gabite entra para segurar com facilidade o golpe do oponente e o finalizar com suas presas de fogo, derrotando o líder da cidade de Medali e nos garantindo mais uma insígnia. Seguindo em direção à próxima cidade, tínhamos que nos aventurar por uma área que poderia ser bem perigosa para todos os dragões do time, as montanhas geladas de Paldea. Então tínhamos que dar duro e treinar nessa área fria, para acostumar os dragões à sua maior fraqueza. E é nesse processo de treino que o pequeno Gumi finalmente evolui, se tornando Sligo e ganhando um aumento de força obrigatório para desafiar o próximo ginásio, liderado pela Rhyme, a rapper mestra de fantasmas. Em uma batalha em dupla, Mimikyu e Banite abrem contra os rivais da caverna, que finalmente uniam forças em prol da sexta insígnia. Assim como você pode unir força aqui com o canal, se inscrevendo ou até virando membro. É nóis! Mimikyu age primeiro, mas mal arranha as defesas do Shelgon, enquanto Gabite aproveita para estremecer todo o campo, mesmo que também machucasse seu rival. Mas ninguém esperava o poderoso Ice Wind do boneco de pano da líder, que enfraquece muito ambos os dragões. Mas Shelgon continua em pé para derrubar o primeiro adversário com seu Crunch. Então Houndstone substituía seu companheiro caído e rapidamente avançava com Playroth para cima do Gabite, o que decretava o seu fim na luta. Enquanto isso, Mimikyu também ataca, derrubando Shelgon. Shelgon segura um Slash com só 3 pontos de HP para morder Mimikyu e exaurir todas as suas forças. Enquanto Fracture entra para fazer dupla com o Dragão Casulo, mas essa dupla não dura muito, já que o Shadow Sneak de Mimikyu derrubava Shelgon de uma vez. Mas se inspirando em toda a força que o seu aliado mostrou durante a luta, Fracture resiste ao Playroth do cão para atacar com uma poderosa mordida e levar metade do seu HP. Então Cyclizar se apresenta para atacar com suas garras de dragão, que não são suficientes para derrubar o Houndstone, o que permite com que ele contra-ataque no Fracture, resultando na sua inevitável derrota. Então Sligo entra agora, mas com toda a animação da plateia em ver essa luta, a velocidade de ambos os fantasmas da Rhyme era aumentada, o que podia complicar as coisas pro nosso lado, mas não pro Cyclizar, que ainda assim consegue atacar primeiro e finalmente derrubar o cão da líder, enquanto Mimikyu tentava ao máximo dar dano nos poderosos dragões. Mas agora, Rhyme liberava seu ace pra luta, o poderoso Toxtricity. Cyclizar não se intimida e arranha o roqueiro, mas os fantasmas da Rhyme se uniam para atacar o lagarto, e o mesmo era incapaz de resistir a tantos danos. Mas abria brecha para Sligo atacar com seu Sludge Bomb e finalmente derrubar Mimikyu. Agora, Drip entra em campo para unir forças com o poderoso Amoeba, mas devido a toda a animação da plateia, Toxtricity tem todos os seus status aumentados.
Se tornando uma ameaça muito maior do que ele já era, ele dispara no poderoso Rex, que oblitera o pequeno Drip antes mesmo que ele possa reagir. Então, carregando o peso de todos os seus companheiros nas costas, Sligo ataca com tudo o que tem, mas é insuficiente. Então, depois de chegar tão longe na jornada, nos despedimos. Sligo segura um Hyper Voice com quase nada de HP e ataca por uma última vez, decretando o fim da batalha e nos concedendo a insígnia de uma das líderes mais fortes de Paldea. A cada vitória que nós temos, sentimos cada vez mais que a força total do time tem se aproximado cada vez mais rápido. Com nossos dragões superando desafios cada vez mais fortes, nos sentimos mais do que confiantes para ir em busca do nosso próximo desafio, que se localizava na cidade de Alfornada. E depois de um bom tempo de caminhada, estamos na cidade e podemos desafiar a líder do tipo psíquico, Tulip. Pokémon Trainer yo. Otsukaresama. Fracture Abe contra a girafa da líder, que ataca com o poderoso Zen Headbutt, mas o dragão resiste para usar o suco dos dragões, ou Dragon Dance, e morder o oponente com toda a força, o que a leva ao extremo. Então, se fortalecendo mais uma vez, ele resiste a mais uma cabeçada da girafa para mordê-la mais uma vez e finalizar a disputa. Então a líder apresenta sua Gardevoir, uma fada, as maiores nêmesis de um dragão. Mas Fracture tinha uma carta na manga, Poison Jab, que atinge a oponente com toda a força, mas ela resiste com quase nada de HP, mas é envenenada. Então, por mais que a fada derrube o Fracture com um único golpe, o veneno completa o trabalho do dragão. A próxima disputa é entre Spatro e Gabite, mas a ave age primeiro e leva Gabite ao limite da vida, que se mostra incapaz de devolver o dano recebido, o que decretava o seu precoce fim em mais um Psychic. Então Shelgon se apresenta para mostrar superioridade ao seu rival, mas Spatula estava em outro nível e quebrava até mesmo as defesas do resistente Shelgon, mas ele não cairia tão rápido e ataca com um poderoso Crunch, mas Spatula segura no limite para finalizar mais um dragão com seus poderosos Psychics. Eu precisava de um dragão que fosse capaz de superar a enorme velocidade da ave. Então é assim que Cyclizar se apresenta em campo, para atacar com o poderoso U-Turn, que finalmente derruba Spatula, ao mesmo tempo que faz o lagarto pivotear com Sligo. Então, Tulip trazia seu mais poderoso Pokémon para o campo, Florges. A fada ataca com um destrutivo Moonblast, que derruba o pequeno. Sligo segura o golpe para rebater no Sludge Bomb, que por mais que mal mova a vida do oponente, era o primeiro passo para superarmos esse desafio. Então, após ter mostrado um enorme feito de resistência, Sligo se despede da luta. Então Drip entra para assumir seu lugar, e superando a velocidade da Florges, ele ataca com sua mordida, e dá Flint, impedindo que Florges se mova, ele ataca de novo e... outro Flint! Drip estava mais disposto do que nunca a vencer, então ele ataca uma terceira vez e dá outro Flint. Eu não podia acreditar no que eu via. Nosso pequeno inicial, que foi tão humilhado em batalha durante toda a jornada, finalmente se redimia ao derrotar sozinho uma oponente que parecia imbatível contra os olhos de todo o resto do time, nos garantindo de forma épica a 7ª insígnia de Paldea. Com um orgulho imenso do nosso pequeno inicial, podíamos finalmente buscar os preparativos para desafiar o último ginásio, que tinha tudo para ser o mais difícil de toda a jornada. Era hora de ver se todo o treino do nosso time valeu a pena. Se eles fossem capazes de bater de frente com o próximo líder, podiam enfrentar qualquer coisa. Então se inicia o treino da equipe, e a primeira coisa que eu faço é ir em busca do único dragão resistente ao frio. E depois de um bom tempo de procura, o pequeno Frigibax aparece e oficialmente se une ao time, ocupando o lugar do Cyclizar. Obrigado, Cyclizar, você serviu muito bem o seu papel no time. E com o pequeno dragão de gelo na equipe, hora de nos fortalecermos. Com o enorme salto de poder dado pelos nossos répteis, hora de encarar o último líder de Paldea, Grusha e seus Pokémon do tipo Gelo. Com
Com o sol brilhando em campo, a Frostmoth do líder abre contra o recém-evoluído Salamence, mas antes que pudesse agir, é facilmente subjugada pelas chamas do dragão. Então, o poderoso Berserker se revela agora. Salamence ataca com mais uma rajada de fogo, mas o urso resiste para atacar com o poderoso Icicle Crash, que aniquila o dragão em um único golpe. Então Arctibax entra agora, já que era o único capaz de resistir à temperatura extrema da batalha. E em um rápido Dragon Claw, ele derruba o urso de gelo. Então, o resistente C-Titan entra em campo, e atacando em um poderoso Ice Spinner, ele acerta um crítico, mas Arctibax segura no limite do seu HP, para dar o máximo de dano possível na baleia, até ser eventualmente derrubado. Então Sligo assume o campo, mas antes mesmo de poder atacar, um poderoso Ice Spinner o oblitera, sem nem mesmo uma chance de contra-ataque. Então Garchomp entra agora, e ataca com seu Dragon Claw, mas a resistência de C-Titan o mantém de pé para finalizar o tubarão em um golpe 4 vezes efetivo. Metade do time já tinha caído para apenas um adversário. Era hora de começar a disputa de verdade. Então Haxorus se apresenta e finalmente é capaz de ultrapassar a defesa de C-Titan e o finalizar, deixando Grusha sem mais opções além do seu Ace, a poderosa Altaria. Haxorus age primeiro e a leva ao limite no Outrage, mas revidando com o poderoso Dragon Pulse, decretava o fim do Haxorus segura! E em mais um Outrage, finaliza o último Pokémon de Grusha e nos garante a 8ª das insígnias da região. Após superar o último líder de Paldea, nossos dragões podem finalmente enfrentar a Liga Pokémon. Mas, bom, ainda tínhamos alguns Pokémon para evoluir antes de enfrentar esse desafio. Mas mesmo já estando nas suas formas finais, os rivais da caverna pareciam bem empolgados para esse treino. Então façam suas apostas para ver qual dos dois se sairá melhor na liga. O primeiro a começar seu treino foi o pequeno Drip, que por ser bem fraquinho foi obrigado a treinar enfrentando Pokémons de nível bem baixo, o que acabou atrasando um pouco as coisas. Mas logo ele finalmente atingiu o nível necessário para evoluir e se tornar Dracloak, que por mais que ainda esteja bem longe do seu poder total, é um aumento de força muito bem-vindo. Agora precisamos viajar até uma área bem mais perigosa, com Pokémon muito mais fortes, porque era aqui que nossos monstrinhos atingiriam seus potenciais totais. E dito isso, não demora até que o Arctibax evolua no colossal Baxcalibur, um poderosíssimo pseudo-lendário que portava uma enorme força gélida. Mas no meio do treinamento, nos deparamos com um serzinho bem interessante, Tatsugiri, o dragão sushi que poderia ser uma adição e tanto para a equipe. E bom, acho que depois de tantas aventuras, é hora de deixar o Sligo descansar. E com a adição desse pequeno no time, só nos restava evoluir o Dracloak mais uma vez, finalmente se tornando o poderoso Dragapult, adversário que poucos seriam capazes de parar. Finalmente a equipe estava pronta, nossos dragões iniciaram como pequenos répteis e cresceram até se tornarem verdadeiros reis. E agora era hora de ir em busca das suas coroas. E a primeira no caminho é a mestra do tipo terra, Rika. Na primeira batalha da liga, Garchomp inicia bufando o próprio ataque com Swords Dance. E desviando de um poderoso Blizzard do adversário, ele aproveita para se bufar mais uma vez. E então, com tanta força acumulada, ele passava por cima de todo o time da mestra, sem nenhuma dificuldade. Nem o resistente Clodsire foi capaz de aguentar a sua força, nos garantindo com facilidade a primeira vitória na Liga Pokémon. A próxima no caminho é a Poppy, a pequena mestra de metal. Haxorus enfrentaria o Copperajah da mestra, mas em um único e poderoso Low Kick, ele derruba o elefante indiano, mas agora vinha o Corviknight, que mal sente os chutes do dragão, enquanto aumenta a própria defesa. Então, sem nenhuma outra opção, eu tiro o dragão machado de campo para trazer o Salamence, que resiste com facilidade às investidas do pássaro metálico e o leva ao limite com a sua poderosa rajada de chamas. Então, por mais que Corviknight tentasse ao máximo, era incapaz de igualar todo o dano recebido e sucumbia às poderosas chamas do dragão alado. Então, a mestra apresenta seu Magnezone, mas Salamence não perde tempo e o leva ao limite, e o metálico prefere usar Light Screen ao invés de atacar, o que crava sua própria cova na batalha. Agora, o resistente Bronzong de Poppy se revela. Salamence ataca com tudo com suas chamas, mas é incapaz de ferir o oponente, que exauria suas forças com seu poderoso Iron Head. Mas o dragão não cairia tão fácil, e sendo motivado pela performance de Garchomp na luta passada, Salamence junta todas as suas forças para atacar por uma última vez, até ser eventualmente derrubado, mas sabendo que não ficou para trás do seu rival. Então Baxcalibur entra agora, para atacar com suas presas de gelo, mas é incapaz de atravessar as defesas do sino metálico. Então por mais que ele dê tudo de si, Baxcalibur tinha sua aparição rapidamente apagada.
Mas então Tatsugiri faz sua estreia, e atacando com seu pulso do dragão, finalmente dava fim ao resistente Bronzong, deixando a pequena mestra com apenas um Pokémon restante, sua poderosa Tinkaton, que é capaz de esmagar o Tatsugiri em um único golpe, mostrando o tamanho da sua força. Então Haxorus entra para enfrentar a fada, mas ela supera a velocidade do dragão para atacar com seu pesado Gigaton Hammer, que leva Haxorus ao limite, mas atacando com seu Outrage, não conseguia causar dano suficiente, o que decretava a sua derrota contra a fada da mestra. Mas sem mais tempo para brincadeiras, Garchomp entra para obliterar Tinkaton em um único Earthquake e nos garantir a segunda vitória da liga. Agora reenfrentaríamos Larry, mas dessa vez portando o tipo voador. Dragapult finalmente se apresenta em batalha, já aumentando a própria força com Dragon Dance. E enquanto o Trop e os oponentes chamavam o sol pro campo, o dragão aproveitava para se bufar ainda mais, mas o Saurópode surpreende portando o poderoso Dragon Pulse, que Dragapult resiste muito bem. Esse era finalmente o momento do nosso inicial, e ele não cairia tão cedo. Então, se bufando mais uma vez, ele é levado ao limite em mais um pulso dracônico, mas finalmente ele estava pronto para começar a atacar, e em um único disparo de seus dardos, levava o primeiro oponente ao chão. Altaria se apresenta agora, mas em uma disputa de dragões, ninguém superava o Dragapult, então ele facilmente derrota a nuvem draconiana. Agora é a vez do Staraptor, mas se ele havia nos dado trabalho na batalha de ginásio, aqui não passou de uma participação especial. O próximo Pokémon do mestre é Oricorio, que não aparenta, mas é um oponente e tanto, mas não pro Dragapult, que o oblitera com seus poderosos dardos. Agora, Larry só podia contar com seu último e mais forte pássaro, Flamigo, mas nem ele foi capaz de aguentar aos poderosos dardos dracônicos do Dragão Fantasma, nos concedendo mais uma vitória fácil na liga, e provando toda a nossa força que foi construída durante a jornada. Mas agora era a real hora de testarmos 100% dessa força contra o mais poderoso membro da liga e portador do título que nós tanto buscamos, Hassel, o mestre dos dragões. A primeira disputa de dragões seria entre Noivern e Tatsugiri. O pequeno Sushimin estava pronto para provar que tamanho não é documento. Noivern age primeiro e leva o pequeno dragão ao limite, mas ele segue firme para contra-atacar com um pulso dracônico que desintegra o morcego do mestre de uma só vez. O dragão maçã se apresenta agora, mas com fome de vitória, Tatsugiri dispara outro pulso dracônico, acabando rapidamente com a participação de Flapple na luta. Dragalge era o próximo em campo, o primeiro que é capaz de resistir a um golpe de Tatsugiri, para finalmente o finalizar com seu próprio pulso do dragão. Tatsugiri caía, mas finalmente provava seu valor pro time. Então Haxorus entra agora, para disparar no Outrage e completar o trabalho deixado pelo pequeno Tatsugiri. Então Hassel trazia seu próprio Haxorus pro campo, que é capaz de superar a velocidade do meu dragão e o obliterar em um único Dragon Claw. Então agora, Salamence assume a frente, intimidando seu adversário. Então, ele ataca com tudo que tem, mas Haxorus segura com um HP quase inexistente, ficando livre para atacar e finalizar. Salamence resiste! Graças à intimidação, Salamence se mantém em pé para finalizar Haxorus com seu ataque de asas. Mas então, Hassel revelava seu último e mais perigoso dragão, Baxcalibur, que resiste com facilidade às investidas do Salamence e facilmente o finaliza com seu poderoso Icicle Crash. Então agora é a vez do Garchomp, mas sem querer eu ordeno atacar com Fire Fang, que além de não dar quase nenhum dano, também ativa a habilidade do dragão, aumentando seu ataque. Então, por um descuido exclusivamente meu, Garchomp acaba facilmente finalizado por um golpe 4 vezes efetivo. Esse Kaiju estava se tornando um problema. Então, eu revelo meu próprio Baxcalibur para uma batalha de semelhantes. Mas o dragão de Hassel se prova mais rápido, e um único Glaive Rush obliterava o meu Baxcalibur sem que ele pudesse fazer nada. Então todas as minhas esperanças se depositavam no Dragapult, que eu sabia que não aguentaria nenhum golpe sequer. O resultado dessa luta viria de quem atacasse primeiro, mas Dragapult nunca decepciona, e com sua extrema velocidade, ele age primeiro e dispara seus poderosos dardos, finalmente levando o último dos dragões de Hassel ao chão e nos concedendo a vitória contra o último membro da Elite 4. E agora que tínhamos conquistado o título de mestre do tipo dragão, o único que nos restava conquistar era o de campeão. E para isso, tínhamos que passar por cima da poderosa Gita, a campeã de Paldea. Pokémon no 神話を調べている新王地方のチャンピオンよ。 A batalha começa com Tatsugiri e Spatula no campo. A ave ataca primeiro com seu poderoso Dazzling Gleam, mas o Sushi aguenta no limite para atacar com seu Dragon Pulse, que
que não derruba o oponente. Então Tatsugiri se despede da luta, mas o seu sacrifício seria de grande ajuda para o Dragapult, que finaliza a ave disparando seus poderosos dardos. Agora Golgoth entra em campo, que é capaz de resistir aos tiros de Dragapult para aumentar a própria força com Bulk Up. Mas atacando mais uma vez, Dragapult é incapaz de finalizar o bode, que finaliza. Dragapult segura! Com só 12 pontos de HP, ele se mantém em campo para derrotar mais um oponente e nos deixar mais próximo da vitória. Mas agora, Gita revelava seu poderoso King Gambit, que mal sente os golpes do dragão e rapidamente termina o trabalho de Golgoth num poderoso Cautl Cleave, cravando o fim do Dragapult. Mas agora Haxorus assume o campo para obliterar o samurai em um único chute. O dragão machado não estava aqui para brincar. Mas agora, Veluza entra em campo. Haxorus dispara no Poison Jab, que envenena o peixe, mas em contra-ataque, Veluza crava suas presas de gelo no dragão, que o congela. E estando incapaz de se mover, a única coisa que restava a Haxorus era esperar o seu frio e trágico destino. Mas o veneno já havia debilitado e muito a Veluza, então com a entrada do Baxcalibur, ele leva o oponente ao chão numa única e pesada mordida. Mas agora a Valangue assume a batalha. Sendo o dono de uma defesa monstruosa, nem mesmo o poderoso Glaive Rush de Baxcalibur conseguia machucar o Iceberg, que oblitera o dragão em um único golpe. A Valangue era um perigo enorme pra gente, ele tinha que cair rápido. Então Salamence entra em campo para disparar suas chamas e derreter por completo o Iceberg. Então, Gita revelava seu último e mais forte Pokémon, Glimmora. Mas Salamence não se intimida e ataca com seu Dragon Claw, mas Glimmora era resistente e dispara uma poderosa luz que exauria as forças do dragão alado. Salamence já sabia que o seu fim estava próximo, então ele junta toda a força que restava para atacar no último Dragon Claw, até ser finalizado num poderoso Tera Blast. E agora eu só podia contar com mais um dragão, Garchomp, que finalmente deixa a rivalidade de lado para vingar não só o Salamence, mas todos os seus companheiros. Então ele dispara em dianteira no último Earthquake, que finalmente derruba Glimmora e nos consagra como os mais novos campeões de Paldea. E aí, rapaziada, espero que tenham curtido o vídeo e muito obrigado por todo o apoio de sempre. E um agradecimento mais do que especial para os membros aqui do canal que estão me ajudando muito a continuar com isso. Duplex e no Bando e Andando do nível Vigoroth e Kenshin Sama do nível Slaking. Muito obrigado por assistir até aqui e é nóis!